Então, boa noite a todos, todas, né? Estamos reunidos aqui para apresentação do trabalho de conclusão de curso da graduanda Roberta dos Santos Duarte Alberti, que trata, então, da alimentação e saúde como um caminho para a vivência da graça de Deus na mística e no pensamento de Santa Hildegarda de Bingen. Gostaria de agradecer, então, em nome dela, ela vai poder também agradecer depois a presença de vocês e poder compartilhar esse momento tão importante para a Roberta. Seguindo, então, as orientações da universidade, a Roberta faz a apresentação, conforme os critérios estabelecidos, e encerrada a gravação, então, vocês podem fazer os comentários ou as questões que considerarem pertinentes, tá? Lembrando, então, que essa parte das perguntas não serão gravadas, certo? Então, com vocês, a partir de agora, com a palavra a Roberta. Alimentação e saúde como um caminho para a vivência da graça de Deus, na mística e no pensamento de Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda, ela foi uma monja beneditina e mística alemã. Ela viveu, então, na Idade Média, e no ano de 2012 ela foi proclamada santa e doutora da Igreja Católica pelo, então, Papa Bento XVI. Ela foi teóloga, visionária, pregadora, médica naturalista, compositora e musicista, poeta e dramaturga, e ela possui uma obra vasta e diversificada nessas áreas do conhecimento. Como principais obras de Santa Hildegarda de Bingen, nós podemos citar a sua trilogia Conhecer os Caminhos do Senhor, onde ela descreveu as suas visões místicas, o Livro dos Méritos da Vida, que é um tratado de ética, onde ela vai estabelecer a oposição entre os vícios e as virtudes. O Livro das Divinas Obras, onde ela vai tratar, então, da caridade ou amor divino. Além da trilogia, ela escreveu também um tratado de medicina, chamado Livro das Sutilezas das Várias Naturezas da Criação. E como teóloga, ela também tem uma obra muito complexa sobre temas como trindade, criação e redenção do homem, a estrutura e o destino do cosmos e a relação entre o homem e o universo. Este trabalho ele tem o intuito de abordar a alimentação e a saúde como meios para alcançar e vivenciar a graça de Deus na perspectiva hildegardiana. Esse tema ele foi escolhido devido ao meu interesse na obra de Santa Hildegarda, principalmente nos seus escritos sobre saúde e alimentação, e a sua importância para alcançar e vivenciar a graça de Deus, que é uma área ainda pouco explorada no meio acadêmico. Sendo assim, esse trabalho pretende ser mais um subsídio para os interessados nessa temática. A hipótese que nós apresentamos, né, através das práticas descritas anteriormente, segundo o pensamento de Santa Hildegarda de Bingen, é possível ao homem alcançar e manter a saúde física e, consequentemente, estar aberto à graça de Deus. Como problema de pesquisa, no pensamento de Santa Hildegarda, a saúde, alcançada através de uma alimentação saudável e equilibrada, influencia na vivência da graça de Deus? Os nossos objetivos ao propor esse trabalho são os seguintes: verificar se no pensamento e mística de Hildegarda de Bingen, a saúde, alcançada através de uma alimentação saudável e equilibrada, influencia na vivência da graça de Deus. Conceituar a saúde e a alimentação saudável e equilibrada na sua perspectiva. Analisar o conceito de graça de Deus e a sua relação com a saúde e a alimentação saudável. Identificar as contribuições de Hildegarda de Bingen para a vivência da graça de Deus através de uma alimentação saudável. Para tanto, nós utilizamos a metodologia, como metodologia, melhor dizendo, a pesquisa bibliográfica, através da qual nós fizemos uma análise crítica das referências teóricas já publicadas sobre o tema, a fim de buscar a resposta para os nossos questionamentos. Hildegarda, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Pinheiro vai nos dizer que a Idade Média ela foi um período marcado
por uma intensa misoginia e de hegemonia do sexo masculino, o qual detinha o monopólio do saber e do poder. Além disso, se tratou também de um período marcado pela influência e pelo poder da Igreja Católica. Sendo assim, não é de causar estranheza o fato de que a visão da Igreja Católica acerca do universo feminino e o seu entendimento acerca da figura da mulher, neste período, moldar o que a sociedade dela iria pensar. Casada ou religiosa, a mulher na Idade Média, ela era dirigida desde a infância por homens, fossem eles os seus pais, maridos, confessores, pregadores ou diretores espirituais. Não recebia educação formal e, com exceção das religiosas, a grande maioria não era nem mesmo alfabetizada. A sua educação ela era voltada exclusivamente para que ela fosse uma boa mãe e uma esposa submissa. A maternidade, ela era o ponto alto da vida das mulheres casadas. Foi neste contexto, nessa sociedade patriarcal e misógina, que Hildegard de Bingen, ela se fez ouvir a partir da clausura de um mosteiro beneditino, tornando-se uma mulher respeitada pela sua obra intelectual e mística. A Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer para nós o conceito de saúde e vai definir a saúde não apenas como a ausência de doença, mas também como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Alves e Cunha, falando a respeito da alimentação saudável, vai dizer o seguinte: a alimentação saudável, ela implica na garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, e que deve estar de acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, deve ser harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, do equilíbrio, da moderação e prazer, e deve ser baseada em práticas produtivas, adequadas e sustentáveis. Nos dias de hoje, esses dois conceitos apresentados, o de alimentação saudável e saúde, eles são conceitos que eles andam juntos, porque a alimentação saudável ela tem sido considerada um dos pilares para a busca e a manutenção da saúde. Gonçalves vai nos dizer que a saúde integral do ser humano compreende o equilíbrio do complexo corpo, mente e espírito, sendo importante a ação nestes três níveis, proporcionando uma harmonia mais completa do ser. Gonçalves ainda continua dizendo, a respeito da medicina integrativa, que o ser humano ele deve ser visto como uma unidade, ou seja, o corpo, a mente e a alma integrados. Assim, a assistência à saúde, seja na prevenção, no tratamento ou na cura das doenças, ela deve considerar o corpo, a alma e a mente do paciente. Em pleno século XII, a monja Hildegard de Bingen, ela já pensava as questões de saúde de uma forma muito parecida com estes conceitos apresentados. Em contrapartida ao dualismo platônico alma e corpo, na teologia de Hildegard, o ser humano ele é constituído pela integração do corpo e da alma. E os dois precisam estar em harmonia para que se alcance a saúde integral. Assim, no seu pensamento, todo desequilíbrio espiritual e emocional, ele vai refletir inevitavelmente no corpo, gerando distúrbios no seu metabolismo. A íntima ligação entre o corpo e a alma, o homem e a natureza, o natural e o sobrenatural, no pensamento de Hildegard, ele influencia a forma com a qual ela via a origem das enfermidades. Para Santa Hildegard, a doença ela era decorrência do pecado original, porque o pecado original ele quebra a harmonia perfeita
que existe entre o Criador e a sua criatura. A graça de Deus, ela vai ser definida pelo Catecismo da Igreja Católica como o socorro, o favor gratuito de Deus aos homens, a fim de que ele possa atender o chamado para se tornar filho de Deus e participante da natureza divina e da vida eterna. Essa vocação para a vida eterna, ela é sobrenatural. Ela vai depender inteiramente da iniciativa gratuita de Deus, porque só Deus ele pode revelar-se e dar-se assim. Ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. A graça de Deus, então, ela é entendida de uma forma que ela é oferecida aos homens gratuitamente e de forma imprevisível, para que os homens, então, possam transcender-se, ultrapassar-se e entrar em comunhão viva com Deus. Conrad vai nos dizer que para que os homens alcancem essa comunhão com Deus e essa perfeição humana, é necessário 2 elementos, que são a graça divina e a colaboração humana. A colaboração humana neste processo de se conformar a Deus, ela é possível através do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio com o qual os homens são dotados, a fim de que eles possam manifestar livremente a sua inclinação ao transcendente. Sob a intrínseca relação que existe entre a graça divina e o livre-arbítrio, Crubellati ele vai nos dizer, analisando a obra de Santo Agostinho, que, embora numa primeira vista eles possam parecer conceitos excludentes, na verdade a vontade humana, que é o livre-arbítrio, e a submissão a Deus, eles estão relacionados paradoxalmente. Quando a vontade ela está totalmente submissa à verdade, ela é então plenamente livre. O processo pelo qual a vontade alcança este ponto, ele vai dar-se mediante o auxílio da graça divina, de modo que para ele, o livre-arbítrio e a graça, eles não se opõem, e sim, eles são aliados na restauração da vontade para o bem. Crubellati ainda nos diz que a vontade humana, ou livre-arbítrio, uma vez que ela foi ferida pela enfermidade do pecado, ela perde a sua liberdade. A natureza humana decaída, ela precisa de um auxílio divino para obrar ou querer qualquer bem. Dessa forma, o homem na sua condição de pecador, mesmo que a corrupção de sua vontade ainda não seja total, ele está impedido, melhor dizendo, de escolher livremente o bem sem o auxílio da graça divina. Hildegard de Bingen, ela vai nos dizer, através das suas obras, que essa condição de pecador, ela vai influenciar diretamente a saúde do homem. Retomando, então, a visão holística do mundo, que Hildegard tinha, né, expressando a íntima relação entre o corpo e a alma, entre o homem e a natureza, o natural e o sobrenatural, essa visão ela influenciava a percepção da santa acerca do pecado original. Para ela, o pecado original era a causa das enfermidades, porque ela quebrava essa harmonia que existe entre Criador e criação. Assim, a doença ela não se tratava apenas de um problema de ordem física, era um problema também espiritual, justamente em função dessa conexão corpo e alma. Para Hildegard, o universo ele era como um ovo cósmico. O ser humano é um microcosmo pertencente ao macrocosmo, expressando em seu pensamento a profunda relação existente entre toda a criação, a qual é o reflexo da glória e do amor de Deus. O equilíbrio entre a vida espiritual e todos os elementos dispostos na criação expressa a responsabilidade do ser humano de se valer deles para cumprir a vontade de Deus. Faltando esse equilíbrio entre o micro e o macrocosmos, o resultado se manifesta através da doença. Vista como uma deformação existencial,
A doença, então, decorre da ambição humana, o qual leva o ser humano a promover o desequilíbrio da ordem da natureza. Dentro dessa dinâmica do equilíbrio entre o micro e o macrocosmo, no pensamento de Delgarda de Bingen, se encontra o conceito de viriditas. Esse conceito, segundo Quaranta, é um termo latino que significa verdor ou verdura, ápice vital da natureza, sopro verde de Deus, qualidade de tudo que é vivo, força interior ou o princípio ativo que dá a vida ou energia às plantas, animais e ao ser humano. Para Delgarda, viriditas é a noção universal de saúde, a virtude fundamental que simboliza a existência saudável, obtida pelo equilíbrio entre o homem e a natureza, ou seja, entre o micro e o macrocosmo. Retomando, então, a ideia delgardiana de que o pecado é a causa das enfermidades, a ruptura entre criatura e criador vai dificultar, então, a vivência plena da graça divina, através do pecado que separa e quebra a unidade entre as coisas criadas. Aparece, então, nos escritos de Delgarda como a falta de viriditas. A restauração da saúde, dentro do pensamento da santa, pressupõe a restauração do verdor, ou seja, a restauração dessa pujança da vida manifestada em seu pleno vício, como nos fala Quaranta. Para promover este retorno à saúde, a Delgarda de Bingen ela vai apresentar uma terapêutica que visa a um modo de vida saudável e moderado, voltando a atenção da virtude da caridade e aos elementos luz e ar, comida e bebida, descanso e trabalho, sono e vigílias, secreções e eliminação das paixões. Em seus tratados de medicina, Santa Delgarda deixou prescrições alimentares como forma de manter a saúde e prevenir as doenças, citando quais os alimentos adequados a fim de proporcionar o bem-estar e o equilíbrio. Para Delgarda de Bingen, o estado natural do homem é a saúde. E a saúde ela é destruída unicamente pelo erro, que é o que vai gerar, então, a enfermidade. Neste sentido, o homem saudável é pleno para viver uma existência de acordo com a ordem da natureza. E a doença, pelo contrário, é uma deformação dessa existência. O conceito de saúde, então, apresentado pela OMS, aponta que a ausência de doença ela não é suficiente para considerar uma pessoa saudável. Para que a pessoa seja considerada saudável, é necessário que ela goze de um perfeito bem-estar físico, mental e social. Neste sentido, a alimentação saudável vai exercer um papel determinante na busca e manutenção da saúde. E ele vai consistir, então, na garantia de acesso a alimentos adequados e aos aspectos biológicos e sociais, atendendo aos princípios da variedade de nutrientes, equilíbrio, moderação e prazer. Lá no século XII, Delgarda já falava dessa relação existente entre a alimentação saudável e equilibrada e a sua importância para a manutenção e obtenção da saúde, a fim de garantir ao ser humano a plenitude para viver uma existência de acordo com a ordem da natureza. Neste sentido, a santa entendia a saúde como um estado natural do homem e a doença como consequência de seus erros. Devido à conexão estabelecida entre o corpo e a alma, o pecado original, na perspectiva delgardiana, está na raiz de toda a enfermidade. Corpo e alma devem estar em harmonia, refletindo no corpo tanto o equilíbrio, gerando a saúde, como o desequilíbrio, gerando os distúrbios metabólicos. A graça de Deus, entendida pela Igreja Católica como dom gratuito, concedido por Deus aos homens, a fim de que possam estar em comunhão com Ele, se apresenta na teologia de Delgarda de Bingen, relacionado ao conceito de viriditas, entendido como o sopro verde de Deus, princípio ativo de tudo que é vivo.
A falta deste verdor, ele vai ocasionar a perda da saúde. E a restauração da saúde pressupõe a restauração do verdor. A monja, ela já apontava uma terapêutica para alcançar o Viriditas. E essa terapêutica ela era baseada em um regime alimentar adequado, por meio de jejum e do consumo de alimentos apropriados a cada paciente, confirmando dessa forma, então, a nossa hipótese de que a saúde alcançada por meio de uma alimentação saudável e equilibrada contribui para a vivência da graça de Deus na perspectiva de Delgarda de Bingen. Muito obrigada. Certo. Obrigado, Roberta, pela apresentação.